E quem aqui sentiu que algo mudou em seu coração depois que desfrutou dessa palavra, diga amém. Irmãos, o segredo é nós acessarmos a palavra com fé, crendo na palavra que nós estamos lendo, recebendo essa palavra. Nossa, quando nós exercitamos nossa fé, tudo que Deus é, tudo que Cristo fez por nós, se torna a nossa realidade, se torna a nossa porção. Irmãos, a palavra de Deus precisa mexer com a nossa vida. Se nós vivemos uma vida de cristãos, e nessa vida nós ficamos indiferentes ao que Deus fala, algo está errado. A palavra não pode ser apenas letras ou um conhecimento que aumenta o que nós temos armazenado no nosso cérebro. A palavra de Deus nos toca, nos transforma, nos leva a termos uma experiência celestial que muda a nossa realidade. Nós cantamos um hino, desfrutamos desses versículos de Colossenses falando sobre buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. O que isso quer dizer, irmãos? Será que quer dizer pensar nos passarinhos? Pensar nas nuvens? Ou pensar no espaço, nas estrelas? Não, irmãos. Significa que nosso coração está conectado com o coração de Deus. Quer dizer que os pensamentos de Cristo estão governando os meus pensamentos. Significa que o meu coração não está nas coisas aqui da terra, mas meu coração está nas coisas referentes ao reino de Deus. E a palavra dessa noite tem a ver com essa porção, sobre nós termos uma mudança de realidade em nossa vida. Chegamos na última mensagem da série de mensagens do Alimento Diário, intitulado Como Posso Ser Feliz? Quando essa série foi lançada, eu achei bem interessante. Como posso ser feliz? Parece que essa é a pergunta que todo mundo faz. Quer seja apenas no interior do seu coração, com os conflitos da vida humana, ou mesmo abertamente, quando você pergunta para um amigo seu ou um parente, como eu posso ser feliz? E no contexto da palavra dessa noite, eu quero encorajar a todos nós que a felicidade tem a ver com a nossa comunhão com o Senhor e o fato de nós sermos membros ativos do seu corpo. Eu vou falar de outra maneira. Como eu posso ser feliz? Quando meu coração é um com o coração de Cristo, e eu sou encabeçado por Cristo, e eu ajo por meio da autoridade de Cristo em minha vida. O que é ser um membro ativo do corpo? Eu tive Covid em 2020, e uma das consequências é que o meu pulmão ficou comprometido. E eu fui no hospital, fizeram uma chapa lá e saiu o resultado que 25% do meu pulmão estava com problema. Eu respirava com dor. Depois até uma irmã especialista me ajudou, depois que passou o período da doença, para fazer exercícios pulmonares para restaurar a função plena do meu pulmão. Graças ao Senhor, estou plenamente estabelecido. Mas o meu pulmão, que faz parte do meu corpo, estava comprometido. E a função inteira do meu corpo estava comprometida por causa do meu pulmão. Talvez, irmãos, nós sejamos pulmão no corpo de Cristo. Se o pulmão não estiver plenamente ativo, o corpo tem sua função também prejudicada. Então, a felicidade tem a ver com exercermos a nossa função no corpo de Cristo para que o Senhor, como cabeça, tenha liberdade e plena capacidade para agir segundo a sua vontade aqui na terra. Só que Ele não faz isso sozinho, meus irmãos. O Senhor depende hoje de cada um de nós como membros do seu corpo para cumprir a sua vontade. Outro exemplo, quando a gente sofre alguma batida no dedinho do pé, aquela quina bem pontuda, qual é a nossa reação? Todo o corpo, vai lá para consolar aquele dedinho do pé. O dedinho do pé é tão pequeno, mas tem uma função tão importante.
Ele ajuda a dar equilíbrio para o corpo. Talvez você se considere um dedinho do pé. Mas quando você é machucado, todo o corpo vem te socorrer, porque você é importante. E quando nós exercemos bem a nossa função de dedinho do pé, nós temos estabilidade para andar. Irmãos, a nossa felicidade tem a ver com nossa utilidade no plano de Deus, por meio de nós sermos edificados como membros do corpo de Cristo. E o encargo da palavra dessa noite é justamente essa. O título é A Plenitude daquele que enche todas as coisas. Está baseado em Efésios 1, 23. Nós podemos ler Efésios 1, 22 e 23. Aqui fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados irmãos, a igreja traz à terra a realidade celestial. Eu vou falar de novo. A igreja, como corpo de Cristo, traz a realidade celestial para essa terra. Por isso que nós vimos a importância de nós pensarmos nas coisas lá do alto, de nós buscarmos as coisas lá do alto, porque a nossa vida não pode ser condicionada apenas às circunstâncias dessa terra, porque na verdade nós somos corpo de Cristo, estamos conectados ao reino celestial, ao reino de Deus, ao reino dos céus. E no versículo anterior, na verdade nos versículos anteriores, do 19 a 21, falam questões muito importantes. Fala sobre a suprema grandeza do poder de Deus. E essa suprema grandeza do poder de Deus é acessada quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos na palavra de Deus. E é segundo a eficácia da força do seu poder. E Deus exerceu essa força em Cristo, ressuscitando Cristo de entre os mortos. O maior poder foi o poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos. E esse poder opera na sua vida e opera na minha vida, meus irmãos. Esse poder opera na igreja. Os irmãos creem nisso? Digam amém se vocês creem nisso. Amém. Nós temos que crer nessa palavra, crer que o Senhor opera poderosamente em nossa vida com o mesmo poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos. E o resultado da obra de Cristo, que foi aceita por Deus Pai, foi que o Senhor foi colocado na posição mais alta, acima de todo o principado, de toda a potestade, acima de todas as forças espirituais malignas, e hoje o Senhor está assentado à destra de Deus Pai. Por um lado, esse fato é maravilhoso, irmãos. Deus elevou o Senhor para ser Senhor sobre todas as coisas, e Ele hoje está acima de tudo. Mas é interessante que na continuidade desse versículo, depois que fala que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele está sentado à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder, mas fala sobre todas as coisas estar debaixo dos pés, mas depois fala para ser o cabeça sobre todas as coisas. Parece que tem uma repetição aqui. Todas as coisas estão debaixo de seus pés, mas ele também é o cabeça de todas as coisas. Por quê, irmãos? Nós vimos na leitura dessa semana de que temos um fato, que é Cristo já está sobre todas as coisas. Isso é em relação à posição de Cristo. Isso é um fato consumado. Essa é uma verdade maravilhosa. Mas, irmãos, em nossa vida, hoje, na linha do tempo, o Senhor deu para a igreja executar o plano dele como cabeça para que todas as coisas sejam transferidas para serem colocadas debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, na linha do tempo hoje, a igreja está cumprindo o propósito de Deus para que tudo esteja debaixo da autoridade de Cristo. E aí, onde a conexão entre Cristo e nós, seu corpo, é fundamental. Irmãos, nós somos, na verdade, corpo de Cristo, e não podemos separar a cabeça dos membros. Uma cabeça isolada, sem o corpo, é algo meio bizarro, não é? Assim como um corpo sem a cabeça também é muito esquisito.
Vocês imaginem se eu estivesse andando por aí sem cabeça, só o corpo. Coisa estranha, né? Ou vocês imaginem o Daniel, só a cabeça do Daniel flutuando por aí. Coisa terrível, né? Mas, louvado seja o Senhor, porque nós temos o cabeça e o corpo como um só corpo. E nós, irmãos, somos um com Cristo. Não temos mais como separar os membros do cabeça. É por isso que, em natureza e em vida, nós somos Cristo aqui na terra. Como o Senhor alcança o teu parente que ainda não recebeu a salvação? Por meio de você. Como o Senhor vai alcançar tantas pessoas nas ruas que ainda não tiveram oportunidade de receber a Cristo? Por meio da igreja quando vai às ruas. Ou seja, quando o corpo de Cristo sai, Cristo começa a transferir as pessoas para o seu reino. Essa é a cooperação que nós temos como corpo de Cristo. Não tem mais como separar, irmãos, o cabeça dos seus membros. Por isso que nós temos que aprender a pensar nas coisas lá do alto. Nós temos que aprender a desfrutar da palavra por meio da imersão, para que a nossa vida seja transformada. Porque se nós não usarmos nossa fé todos os dias, a tendência, irmãos, é nós ficarmos cada vez mais isolados do sentimento de Deus. Porque esse mundo é contra o Senhor. Todo sistema satânico vai contra a vontade de Deus. E é só não fazer nada espiritualmente para cairmos na correnteza desse mundo. Podemos pensar, eu não fiz nenhum mal. Tudo bem, mas você está exercitando a tua fé? Você está usando o seu espírito? Se não, você já caiu na correnteza desse mundo, porque todos os dias, irmãos, somos bombardeados com tantas coisas que nos afastam do Senhor. É por isso, irmãos, nós temos que aprender todos os dias a nos conectar com o Senhor por meio da palavra. Todos os dias nós temos um coração de arrependimento para sermos purificados de tudo aquilo que nos impede de sermos encabeçados. E quais são as evidências de que nós estamos submissos ao Senhor? É a obediência. Quando o Senhor fala, nós falamos, sim, Senhor, eis-me aqui. Quando os irmãos promovem encargos na igreja, falamos, eis-me aqui, Senhor. Quando estamos brigando com nossa esposa, está quebrando o pau, aí o Senhor toca em nosso coração, menos, pede perdão. Nós falamos, está difícil, Senhor, mas o Senhor fala, pede perdão. E nós atendemos a voz de Deus. Na nossa consciência falamos, amém, Senhor. São nas questões do dia a dia que nos levam a experimentar do poder do Espírito para que possamos aprender a nos submeter ao cabeça, irmãos. Não é algo teórico, não é algo que apenas acontece nas reuniões da igreja ou nas atividades que se caracterizam como obra da igreja, mas além dessas questões, no nosso dia a dia, onde está o nosso coração? Onde está o meu coração? Onde está o seu coração? Nós temos que aprender a obedecer ao Senhor. O encabeçamento é uma questão de obediência. Reconhecer a autoridade de Cristo como cabeça na minha vida. Como é que o Senhor vai ganhar um corpo edificado se nem nós, como membros individuais, somos submissos ao Senhor? Não tem como, irmãos. Precisamos primeiro aprender a nos submeter ao Senhor em nossa vida pessoal, e aí no corpo também aprendemos a obedecer a autoridade que Deus estabelece na igreja. Isso é uma lição muito importante. E esse é um dos caminhos, irmãos, para nós sermos felizes espiritualmente. Isso nos dá segurança, isso nos dá alegria, nos dá paz, porque nós passamos a cooperar com o Senhor aqui na terra. Ele age por meio de nós. Irmãos, não tem nada mais gratificante do que frutificarmos para Deus por meio do Espírito. Quando a gente conduz alguém para receber o Senhor, quando oramos por uma pessoa e ela é salva, isso glorifica a Deus. Isso também nos traz alegria, porque o coração do Senhor é um coração compassivo, é um coração que ama as pessoas. Deus nos ama, essa é uma grande verdade. E Deus ama a todas as pessoas.
Não são os dois grandes mandamentos, né? Amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e também amar nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós desfrutamos do Senhor dessa maneira, o evangelho flui da nossa vida porque estamos amando o Senhor. E aí a nossa vida passa a ser uma vida de obediência. Quem ama, obedece. Olhe para o casamento de vocês que são casados. Obediência é um problema, não é? Dos dois lados. Mas quando o casal está se amando, parece que a coisa fica mais tranquila, não é? Não tem tanta briga, não tem tantos problemas. Irmãos, quando nós somos tocados pelo amor de Deus, nós nos tornamos submissos a Deus, porque nós sabemos que o que está no plano dele é para nosso bem. E nós confiamos plenamente de que o Senhor tem algo preparado para nós. E nós confiamos nele e nos submetemos a ele. Essa é uma realidade prática em nossa vida. Então, posicionalmente, o Senhor já está por cima de todas as coisas, mas em nossa disposição, em nosso coração, na realidade da igreja hoje na terra, o Senhor está conduzindo a igreja para ser edificada e também para mudar a realidade na terra, para que o reino de Deus realmente seja fato aqui na terra, irmãos. Se olharmos para esse mundo, está um caos. Por quê? É falta da autoridade de Deus. É falta da palavra de Deus. É falta do evangelho permeando a vida das pessoas. Mas quando nós nos submetemos ao encabeçamento de Cristo na igreja, a igreja, como corpo, tem força. E se cumpre o que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. O reino vem por meio da igreja encabeçada por Cristo, exercendo a autoridade do Senhor aqui na terra. É por isso, irmãos, quando nós saímos como igreja para as ruas, nós temos a autoridade de Deus. Para salvar a vida das pessoas, para expulsar Satanás da vida das pessoas, para curar as pessoas das suas doenças, porque o Senhor deu toda a autoridade que ele tem para a igreja. Ao Senhor foi dada toda a autoridade, ele deu essa autoridade para a igreja. Olha que situação. O Senhor confiou em nós para que nós pudéssemos levar a cabo o seu plano. Mas é justamente nessa experiência de, às vezes, nos sentirmos incapazes, que a capacidade de Deus tem condições de se manifestar. Bem-aventurados os pobres em espírito, irmãos, quando nós nos sentimos incapazes, nós damos espaço para que Deus opere a sua capacidade. E a nossa dependência do poder do Espírito, como igreja, é o que faz Deus trabalhar. Porque quando tentamos fazer algo por nós mesmos, sem Deus, nós não temos poder. Porque todo o poder vem de Cristo, que Deus deu para ele. Depois que Deus aceitou a sua obra, ressuscitando ele dentre os mortos. Então, ao ver essa sequência e pôs todas as coisas debaixo dos pés, fato maravilhoso. Mas ele deu como cabeça para que a igreja pudesse cumprir isso agora. Neste ano, neste dia, em minha vida, em sua vida, onde a igreja estiver, ela traz a autoridade de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. E todos nós somos enchidos com o Espírito. O Espírito é Deus dentro de nós, nos transformando, levando cada um de nós a cumprirmos sua vontade. Que o Senhor nos leve a ter essa experiência. Que tal agora nós dedicarmos alguns momentos em oração individual para considerar em nossa vida o que o Senhor tem que limpar para que nós possamos obedecer ao Senhor. Então, pense em todas as coisas que você sabe que ainda tem de rebeldia em seu coração e confesse para o Senhor. Tem um momento individual com o Senhor para que Ele possa nos limpar disso.
O segundo trecho dessa mensagem tem como tema: Cristo é o ponto de partida e de união de todas as coisas. Cristo é o ponto de partida e de união de todas as coisas. Isso está em Colossenses 1,17. Que é um versículo muito curto, muito direto, mas cheio de profundidade, cheio de realidade. Aqui diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse tudo subsiste quer dizer juntar, unir. O Senhor une tudo e ele vem antes de tudo. Ou seja, o Senhor é tudo em nossa vida, irmãos. É que para cumprir seu propósito na linha do tempo, o Senhor teve que encaixar os eventos nessa linha. Mas na eternidade, tudo está incluído em Cristo, irmãos. E nós estamos sendo transformados como igreja para fazermos parte dessa realidade em que Cristo é o início, Ele é o fim e Ele preenche todas as coisas. Para ser prático, vamos começar falando sobre os nossos pensamentos. Faça uma avaliação de hoje. Quais foram os principais pensamentos que você teve? Pensa quando você acordou, o que estava na tua cabeça, o que te afligiu, quais foram os sentimentos que você teve. Aí durante a manhã, o que ocupou sua mente? Espero que todos tenham almoçado durante o almoço. O que vocês estavam pensando? Será que oraram antes de comer? Ou não? À tarde? Alguns talvez trabalharam, outros talvez tiveram que fazer algumas atividades na casa, cuidar dos filhos. O quanto Cristo participou dos teus pensamentos no dia de hoje? Se o Senhor vai unir tudo nele mesmo, isso envolve os nossos pensamentos em primeiro lugar, porque para ser encabeçado nós temos que ter os nossos pensamentos de acordo com os pensamentos do Espírito. Isso é muito prático, irmãos. A palavra nos diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Pensar nas coisas lá do alto. Na verdade teórica, nós sabemos que o Senhor vem antes de tudo, Ele é o ponto de partida de tudo, e nós sabemos que o Senhor também quer trazer tudo para que Ele seja o centro. Mas na prática, parece que é tão difícil, né, irmãos? Na prática, o que acontece é que muitas vezes, ao invés do Senhor ser o centro, ao invés dele trazer tudo para Ele mesmo, nós somos o centro. Eu sou o centro, você é o centro. E nós queremos que tudo se integre em torno de nós. Essa é uma batalha que nós teremos até a volta do Senhor. É por isso que vem a questão da cruz. De nós deixarmos a cruz de Cristo operar em minha vida, em sua vida, para que nós demos liberdade para o Senhor ser o centro da nossa vida. Para que nós tenhamos abertura para que o Espírito nos leve a obedecê-lo, para que o Senhor una todas as coisas em torno da pessoa dele. Irmãos, todos os problemas do universo terminam quando nos submetemos a Cristo. Quando obedecemos o Senhor, isso é fato. Tem um fato, irmãos. Cedo ou tarde, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cedo ou tarde. Na minha vida, na sua vida, nós queremos que seja cedo ou tarde? Melhor cedo, né, irmãos? A gente vai sofrer menos. E a igreja hoje está cooperando diretamente com o Senhor, como seu corpo, para que quanto mais cedo melhor, nós possamos aprender a ter Cristo como nosso cabeça e como nosso centro, e aquele que agrega tudo em torno dele. Sabe por quê? Deus quer que nós sejamos felizes, irmãos.
E a felicidade tem a ver com nós darmos liberdade para Deus cumprir o seu plano em nós. A Bíblia não é o manual do ser humano? O segredo da felicidade está em nós cumprirmos o que Deus determinou no manual do ser humano, nos ensinando sobre o propósito do homem. Em Gênesis 1, nós vemos que o Senhor teve desde o início, no seu plano, para que o homem pudesse, primeiro, ter comunhão com Ele e multiplicar, encher a terra e dominar essa terra por meio da vida dele. Mas Satanás veio e interrompeu, atrapalhou o plano, mas hoje o Senhor está restaurando esse plano original por meio da igreja, irmãos, para que todas as coisas sejam colocadas debaixo da autoridade do Senhor. Começando com minha vida, começando com sua vida, e depois coletivamente levando a igreja a trazer todas as coisas para serem colocadas debaixo do Senhor. Ele vem antes de tudo e nele tudo subsiste. O Senhor veio, como Deus encarnado, cheio de graça, cheio de realidade, salvou muitas pessoas. Nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, o Senhor, o homem Deus completo, traz tudo que Deus é para nós. Mas, como um homem fisicamente na terra, ele tinha uma restrição, ele não podia estar fisicamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que o grão de trigo, que é o Senhor, teve que morrer e produzir muitos grãos. Nós somos os muitos grãos. Tem alguns produtores rurais aqui, Quando compra semente para poder plantar, certo, Nélio? Olha o Luiz Carlos ali. Tem que comprar um material bom para ter uma alta taxa de germinação, certo? Então, uma semente multiplica e se transforma em muitos grãos. O Senhor se sacrificou para que nós pudéssemos hoje ampliar, aumentar a sua atuação aqui na terra, irmãos, porque Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, e nós somos os irmãos de Cristo que estamos cumprindo a sua vontade, mas numa capacidade maior do que ele tinha fisicamente naquele momento. Claro, para Deus não tem tempo, Ele é eterno, mas na compreensão humana, hoje o Senhor está multiplicado em muitos membros, em muitos grãos, para que ele possa trazer o seu reino para essa terra. Ou seja, ele está preenchendo todos os espaços aqui na terra onde a autoridade dele ainda não chegou. Essa é a plenitude. Plenitude tem a ver com encher. O Senhor tem que preencher a minha vida, irmão. O Senhor tem que preencher a sua vida. O Senhor tem que preencher a igreja com alegria e o poder do Espírito Santo. Quando nos submetemos ao Senhor, sabendo que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, nós deixamos o Senhor nos encher. E aí o Senhor tem como cumprir a sua vontade aqui na terra. Mas como acho que o André falou, na imersão, para que o Senhor possa nos encher, algo tem que sair, não é verdade? Dentro do mundo físico, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Certo? E o que tem que sair, irmãos? O que precisa sair para o Senhor nos encher? A nossa natureza impura, nossos pecados, nossas mágoas, nossos pensamentos carnais, tudo aquilo que nós vemos que são os frutos da carne, o ódio, o adultério, a avareza, rebeldia, para que o Senhor nos encha com os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade. Irmãos, esses atributos são as características de Deus. Todos nós gostamos de ser amados, porque Deus construiu o homem, ou Deus criou o homem dessa maneira. Todos nós queremos paz. Todos nós queremos ser tratados bem, não é? Com bondade. Porque Deus
é cheio de bondade. Mas para que nós possamos experimentar e transmitir o que Deus é, nós temos que dar espaço para Ele, irmãos. Nós temos que abrir em nosso coração espaço para que Ele encha todas as coisas, para que Ele preencha os nossos pensamentos, para que preencha as nossas emoções. Então, no lugar do ódio que nós temos para com as pessoas que nos machucaram, vamos dar lugar para o amor de Deus, para perdoar e até mesmo orar por essas pessoas. Isso é algo paradoxal, é algo que não entra na nossa cabeça humana, porque só Deus pode fazer isso, irmãos. Só o Senhor pode mudar a nossa vida. Por isso que não é baseado na capacidade humana, e sim é baseado no poder do Espírito. Algumas coisas não são lógicas, elas são celestiais, irmãos. São maravilhosas, é por isso que o Senhor às vezes tem que chacoalhar a minha vida, a sua vida, para darmos espaço para o Senhor agir em nós. Então, Deus quer nos encher até tudo ficar cheio. E quando nós somos enchidos pelo Senhor como Espírito, obedecendo a sua palavra, nós também passamos a ser ministros do Evangelho, ministros que curam das pessoas e passamos a preencher os vazios nesta terra onde o poder de Deus ainda não chegou. Comece com a nossa casa, comece com a nossa família, comece com a nossa vida. Deus alcançou todos os espaços onde a tua autoridade ainda é a voz final? Na minha vida eu sei que ainda não. Tem alguns espaços que o Senhor já conquistou, mas tem muito espaço na minha vida que o Senhor ainda precisa conquistar. E conforme nós vamos experimentando isso, irmãos, nós somos capacitados pelo Senhor para também levar as pessoas que ainda não têm essa autoridade na vida delas para tocarem nessa autoridade. E Deus salva as pessoas maravilhosamente, porque nós somos membros ativos do seu corpo. Quantas vezes, irmãos, orando pelas pessoas, nós vemos eles ficarem emocionados, porque tocaram no poder de Deus, tocaram no amor de Deus, e ali havia um vácuo de poder, né? Um espaço onde o Senhor não tinha alcançado, e Deus preenche aquele espaço, as pessoas choram porque tocaram no amor de Deus. Essa é a nossa função como igreja, irmãos, alcançar as pessoas, para que elas possam também ser encabeçadas por Cristo. Para que o reino de Deus venha a essa terra. Isso é algo, irmãos, que precisa mudar a minha vida e a sua vida. Comece com nossas atitudes, comece com a nossa disposição para sermos fiéis no que o Senhor nos tem dado. Menos crítica, mais obediência. Menos complicação, mais simplicidade. Amar o Senhor, priorizar o Senhor em nossa vida, amar a igreja, amar a obra de Deus, pensar nas coisas lá do alto. Essa é outra maneira de resumir, né? O que é pensar nas coisas lá do alto? O que é buscar as coisas lá do alto? Ou seja, a igreja, como o corpo de Cristo, é a plenitude, ou seja, a expressão plena de Deus, que a tudo enche em todas as coisas. Graças ao Senhor, hoje nós temos um número de irmãos aqui, nós temos dezenas de irmãos aqui. Os irmãos concordam que a expressão de Cristo, quando tem mais irmãos, é maior? Imagina se na reunião hoje à noite só viesse o Miguel, o Zé Humberto e o Nélio, irmão Josias. Teria uma expressão de Cristo, certo? 4, já é o dobro, né, do que o Senhor fala. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Mas não é muito melhor com 40 ou 400? Então, irmãos, coletivamente, a igreja também tem responsabilidade de salvar as pessoas para que o corpo de Cristo cresça em expressão. Para que as pessoas sejam ganhas por Cristo. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Os homens são seres humanos, né? Inclui mulheres também. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse tem que ser nosso coração, irmãos. Isso tem que arder em nosso coração. Mas primeiro nós precisamos experimentar disso. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, a última parte da palavra de hoje tem como título
Quando a igreja se enche da plenitude de Deus, exerce sua função para trazer a autoridade de Deus à terra. Que é preencher os espaços, né, onde o Senhor não alcançou ainda. E para nos aprofundarmos nessa questão, vamos abrir em Colossenses 3. Não vou ler novamente o versículo 1 a 4, porque nós desfrutamos bastante desse trecho na primeira parte da reunião. Mas eu queria dizer que do versículo 1 a 4 nós vemos um retrato, uma realidade maravilhosa, algo celestial que nos encoraja. Cristo é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados em glória. Todo mundo quer isso, não quer? Eu quero desfrutar da glória de Deus, eu quero estar ali junto ao Senhor, nas regiões celestiais. Todo mundo quer isso, eu quero isso, irmãos. Quem deseja isso, diga amém. Amém! Mas aí tem a segunda porção desse capítulo que parece que bagunça tudo, né? Parece que a gente está na montanha, estamos no céu e de repente, puf, a gente cai no buraco, né? Mas o apóstolo aqui deixa uma palavra importantíssima de equilíbrio, de alerta, para mostrar quais são as coisas que concorrem, que atrapalham tomarmos posse dos primeiros 4 versículos. Ele fala no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Irmãos, nós precisamos aprender a tratar os nossos pecados diante do Senhor. 1 João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar para o Senhor que muitas vezes em nosso coração existem essas questões da nossa natureza terrena, prostituição, impureza. O Senhor elevou o padrão da lei quando Ele veio, Ele fala sobre adulterar com alguém em nosso coração, não é apenas fisicamente, mas se nosso coração tiver impureza, já estamos cometendo adultério. Vamos nos limpar dessas coisas, irmãos, pedir para o Senhor nos perdoar, nos arrepender. Paixão lasciva, desejo maligno e avareza, amar o dinheiro, colocar as riquezas materiais em primeiro lugar, no lugar de Deus, e até o pior, às vezes usar Deus como a maneira de nós queremos ficar rico. O Senhor abençoa abundantemente os seus filhos, mas o Senhor não está aqui para nos fazer ficar rico, irmãos. Esse não é o plano de Deus. Talvez o Senhor até te faça um grande ministro de riquezas materiais, mas o amor ao dinheiro é algo maligno. Nosso único Deus é o Senhor. Avareza, né? Às vezes a gente ocupa boa parte do nosso tempo e energia só pensando em questões financeiras. Vamos limpar nosso coração dos ídolos. Ídolo é tudo aquilo que substitui Deus na sua vida. Só Deus é digno de toda adoração, de todo louvor. Uma maneira de você ver se você tem ídolo, olha para o teu tempo. No que você tem gastado mais seu tempo. Essa é uma possível indicação. As nossas prioridades nos mostram realmente onde está nosso coração. Para aquilo que é importante na nossa vida, você não dá um jeito de fazer acontecer? Não dá um jeito? Eu vou dar um exemplo do dia a dia, um exemplo lícito. Quando, no meio da noite, o filho fica doente e tem que levar para o hospital, eu não quero saber de sono, não quero saber de chuva, não quero saber se eu estou cansado, eu vou lá e levo meu filho ao hospital, porque é prioridade. Irmãos, o reino de Deus e a edificação da igreja tem que ser a nossa prioridade, irmãos. Esse é o espaço que Deus quer ganhar em nosso coração e na igreja, mas às vezes essas questões de pecado atrapalham e nos impedem de tomarmos posse disso. Mas temos a solução, que é tratar nossos pecados, irmãos. Confessar nossos pecados. Ser
brutalmente sério diante do Senhor e nossa comunhão pessoal com Ele, pedir para Ele nos curar, nos libertar, nos perdoar, nos limpar. O Senhor não curou o leproso? O Senhor não curou aquela mulher que havia 12 anos estava jorrando sangue? Cremos ou não no poder do Espírito, irmãos? Mas depende da minha disponibilidade, da minha disposição e a sua disposição de nos abrir ao Senhor. E de falar, Senhor, trata as coisas no meu coração que me atrapalham de viver pensando nas coisas lá do alto, de cooperar com os irmãos para edificar a igreja, de sair para orar com as pessoas. Irmãos, nós temos muitas desculpas. Eu tenho 85 desculpas de por que eu não posso servir o Senhor. Mas lembremos que o Senhor está voltando. E a situação tende a piorar cada vez mais. Se você acha que vai ser mais fácil servir a Deus amanhã do que hoje, você está enganado, irmãos. Cada vez mais difícil vai ser, cada vez mais será mais difícil nós servirmos a Deus, porque o mistério da iniquidade está operando grandemente, irmãos. E nesse sentido, o reino de Deus é tomado por esforço, ou seja, nós temos que lutar espiritualmente, batalha espiritual, para nós sermos aqueles que cooperam com Deus. E a luta é para que, pela fé, nós lutemos contra a nossa carne, lutemos contra tudo aquilo que o inimigo coloca em nossa vida, para que nós não sejamos vencedores. Versículo 8 fala, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, cultivando raiva com as pessoas. Isso mata as pessoas, irmãos. Se liberte da sua ira. Aquela ira carnal que fica te corroendo. Pede para o Senhor te limpar disso. Perdoa as pessoas. Pede perdão. Indignação, maldade, maledicência, ficar falando mal dos outros. Olha só, né? Isso está aqui escrito. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem. Essa é a nossa esperança. A igreja é o novo homem. O irmão Miguel já falou algumas vezes, né, baseado no que nós temos recebido, de que o novo homem é personalidade de Cristo. Ou seja, a igreja tem a personalidade do Senhor. Porque nós expressamos o que o Senhor é. Mas nós expressamos o que o Senhor é quando nós deixamos o Senhor limpar o nosso coração de tudo aquilo que não é Ele. Para o Senhor nos encher com sua plenitude, nós temos que nos esvaziar daquilo que nos atrapalha. Que é a nossa natureza terrena, carnal, que às vezes trazem tantas barreiras para nós, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então o Senhor muda a nossa natureza. Então, quando nós deixamos o Espírito trabalhar em nossa vida, transformando a nossa natureza carnal, terrena, em natureza celestial, nós realmente tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor nos mostrou aqui nos primeiros versículos. Isso é gradual, irmãos. Não existe da noite para o dia. Estamos até, estamos nos céus. Claro, temos momentos, mas o Senhor está gradualmente nos levando a experimentarmos cada vez mais dessa realidade celestial. Nós vamos tropeçar, nós vamos ter alguns problemas, mas o mais importante é ter um coração de arrependimento, um coração contrito. O irmão Pedro também tem falado bastante no passado sobre um coração contrito, um coração arrependido, um coração humilde. Às vezes o nosso orgulho nos impede de nós herdarmos o reino de Deus, porque somos orgulhosos. Que nessa noite Deus comece a mudar isso na minha vida, na sua vida, meus irmãos. Para que nós realmente possamos experimentar dessa realidade de que o Senhor vai encher todas as coisas, vai encher todos os espaços onde Cristo ainda não chegou, onde Deus ainda não alcançou. Em minha vida e no ambiente onde eu vivo. Sabe que você é um ministro de Cristo e um dispenseiro dos mistérios dele? No seu trabalho, na sua família? Deixa o Espírito agir na sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos cooperar quando os irmãos, promovem os encargos de pregação do evangelho, de apacentamento, do posso orar por você,
comportagem dinâmica, né? Todos os momentos que nós temos para cuidar das pessoas por meio da rede de cuidado, homens de oração, estamos tendo uma boa experiência, né, Daniel? Lucas também está participando. Então, o Senhor tem que mexer na nossa vida, irmãos. Se a gente passar toda a nossa vida cristã apenas ouvindo boas palavras, mas nada muda em minha vida, o mais prejudicado sou eu, irmãos. Mais uma vez, nos toca com a sua misericórdia e com o seu amor, para que nessa noite possamos nos submeter ao cabeça e deixar o Senhor nos preencher e nos usar para preencher todos os espaços onde o reino de Deus ainda precisa chegar.